Oi, meus alunos. Aqui é a professora Tamires Zalim e eu estou aqui com a parte 2 da aula de hipertensão arterial. Nessa aula, a gente vai ver mais focado na fisiopatologia e na dietoterapia da hipertensão arterial. Se você perdeu a primeira parte, onde a gente viu alguns conceitos importantes, formas de diagnóstico e classificação de hipertensão, já clica aqui em algum lugar da tela que vai estar aparecendo a parte 1. Então, assiste ela primeiro para você entender esse vídeo que é a parte 2. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, dar o seu joinha se você gostou e de me seguir em todas as redes sociais, que são também o mesmo arroba daqui, arroba Tamires Dalina. Então, vamos lá para a parte 2 da aula de hipertensão arterial. Bom, e aí, vamos entender então um pouco da fisiopatologia da hipertensão arterial. O que que acontece, né? Como eu falei para vocês, o que que significa pressão arterial? Que a gente fala, o que que é essa pressão? A pressão é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. E aqui eu preciso que vocês acompanhem comigo. Então, o que que seria esse débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica? Isso é um cálculo? Mais ou menos. Vamos lá comigo. Primeiro, a gente precisa entender o que que é débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que vai ser ejetado, ou seja, mandado para fora dos ventrículos por minuto, tá? Então, quanto de sangue vai sair desse ventrículo? E ele é calculado baseado na frequência cardíaca e o volume sistólico. Então, o débito cardíaco, ele não é só um conceito, ele também é uma conta dentro da conta. Porque a gente vai precisar da frequência cardíaca vezes o volume de sangue. Então, a gente vai precisar saber quantas vezes esse coração, né, bate por minuto. Lembra dos batimentos por minuto? Isso é frequência cardíaca. Então, quanto que o coração faz de força nesse momento para bombear o sangue? E o volume sistólico nada mais é do que a quantidade de sangue que vai sair desse ventrículo esquerdo durante a contração. Então, vamos só voltar aqui na outra imagem para que a gente consiga entender. Se a gente tem aqui o ventrículo esquerdo, a gente precisa pensar que o sangue vai sair quando a gente bate o coração, né? Várias vezes por minuto, e aí a gente já tem a frequência cardíaca, né? Quanto o coração precisa fazer de força ali para ejetar, para empurrar esse sangue que está aqui dentro do ventrículo esquerdo. E ele, quando a gente bate, né, quando tem a sístole, então a contração desse ventrículo esquerdo, ele vai empurrar esse sangue aqui através da artéria aorta, certo? Então, quantas vezes ele vai bater e o quanto de sangue ele consegue empurrar com essa força? Pensa sempre assim. Sabe, tipo, bomba de água, quando a gente tem um prédio ou alguma casa num nível mais alto e a gente precisa colocar uma bomba na caixa d'água para que ela empurre a água para cima? Então é basicamente isso. É a força que seu coração tem que fazer para jorrar aquele volume de água para cima. Mas isso é o débito cardíaco, certo? Beleza. A resistência vascular periférica é a resistência que os vasos sanguíneos aliás, é a resistência dos vasos sanguíneos que deve ser superada para empurrar o sangue através desses vasos e gerar um fluxo contínuo. Ou seja, é a quantidade de força também que os vasos sanguíneos precisam, que os vasos sanguíneos fazem para empurrar esse sangue através desses vasos. Então, a quantidade de força que o sangue precisa fazer contra a parede desses vasos para ele conseguir fluir. E aí, a gente tem a nossa pressão arterial, que significa então o débito cardíaco, que é isso que a gente falou, quanto o nosso coração bate por minuto e o quanto de sangue ele consegue empurrar, vezes a resistência vascular sistêmica, que é a quantidade, então, de força que o sangue precisa fazer contra essas paredes dos vasos, né, para fluir o sangue ali pelos nossos tecidos.
Então, quando a gente tem uma vasoconstrição, ou seja, o que é uma vasoconstrição? Imagine que a parede dos nossos vasos seja assim, tipo um caninho de PVC, uma passagem assim. E aí a gente tem uma constrição, ou seja, ela diminuiu. Dilatação aumentou de largura. Constrição diminuiu a largura. Então, quando a gente tem uma diminuição dessa largura dos vasos, né? Então, a gente tem uma vasoconstrição, a gente vai automaticamente aumentar a resistência. E quando a gente tem os vasos mais dilatados, a gente tem uma resistência menor. Por quê? Imagine, quando eles estão contraídos, né, a gente tem uma vasoconstrição, o sangue vai precisar fazer mais força para passar aquele volume através desse cano bem fininho. É igualzinho à água. Quando a gente tem um grande volume de água e ele precisa passar numa mangueira muito fininha, ela vai fazer uma grande pressão, às vezes até arrebenta aquela mangueira, não é? Ou não passa. Então, quando a gente tem a vasoconstrição, é isso que acontece. Quando a gente tem a vasodilatação, essa água, no caso o sangue, ela vai passar com mais facilidade, com menos resistência. Então, ela vai fazer menos força na parede desses vasos, tá? O sangue vai fazer menos força na parede dos vasos. Bom, então, o que a gente chama de pressão arterial vai depender do quanto de sangue o nosso ventrículo esquerdo consegue jogar, né, para cima ali, a nossa bomba consegue jogar esse sangue para ele sair pela artéria aorta e ir para o corpo e o quanto esses vasos vão fazer de resistência para a passagem desse sangue ali pela parede dos vasos. E depende também do quantas vezes o nosso coração vai ter que fazer essa força, vai ter que fazer essa bomba aí para jorrar esse sangue e ele passar por esses vasos fazendo a sua força, certo? Então, isso que a gente chama de hipertensão arterial. Mas vamos entender o porquê que ocorre alterações na nossa pressão arterial. O nosso organismo ele consegue ter um controle dessa pressão arterial através de mecanismos extrínsecos, como o sistema nervoso autônomo, em resposta às alterações fisiológicas. Então, o que que acontece? A gente tem na região do nosso bulbo cerebral um centro cardiovascular. Esse centro cardiovascular, ele está indicado aqui na imagem, é a principal região do sistema nervoso que vai regular o coração e a questão dos vasos sanguíneos. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que essa região ela vai receber as informações de como está essa pressão arterial. E como que ela recebe essas informações? Primeiro, a partir dos centros superiores do encéfalo, né, no córtex, no sistema límbico, no hipotálamo. Então, vai ser levado essa informação de como que está essa pressão arterial para o centro cardiovascular e também a partir de outros fatores, sendo eles um monitoramento dos movimentos articulares, ou seja, a partir dos próprios receptores, a partir dos barroreceptores, que eles são receptores que vão fazer um monitoramento da pressão arterial, e também a partir dos quimiorreceptores. Se estiver aumentando, né, a acidez do sangue, o que está acontecendo ali em relação a essa parte química. E é levado essa informação para o centro cardiovascular lá no bulbo. A partir disso, ele vai trazer uma resposta, ativando ou inativando o sistema parasimpático e simpático. Cada um deles vai agir de uma forma a aumentar ou diminuir a nossa pressão arterial. Então, quando a gente tem a ativação do nervo vago, que é a ativação do sistema parasimpático, a gente vai ter lá no coração uma diminuição da frequência cardíaca através, né, da liberação de acetilcolina. Então, a acetilcolina vai chegar lá no coração e vai pedir, olha, diminui um pouquinho esses batimentos para a gente conseguir diminuir a pressão. Quando a gente tem a ativação dos nervos aceleradores cardíacos, significa que a gente vai ter uma ativação do sistema simpático. Ele vai agir lá no coração, aumentando a frequência
e a contractibilidade do coração, através da liberação de noradrenalina. Então, nesse momento aqui, o simpático, ele está pensando em que a gente está tendo uma diminuição da pressão arterial. Então, em resposta, ele vai ser ativado para aumentar os batimentos cardíacos, então a frequência cardíaca. E também, quando a gente tem ativação do sistema simpático, a gente também vai ter o serviço aqui dos nervos vasomotores. Esses nervos, eles fazem a vasoconstrição. Então, ele diminui o diâmetro ali dos vasos sanguíneos, fazendo também com que aumente a pressão arterial. Então, vai depender do que está acontecendo, se está diminuindo ou está aumentando. E aí, a gente tem formas de resposta para os dois sentidos. Além disso, a gente tem a função dos barroreceptores. Esses barroreceptores, eles estão presentes ali no coração e eles são neurônios que são sensíveis à pressão e monitoram o que está acontecendo com a nossa pressão arterial. Esse é um controle de curto prazo, tá? Então, se já teve ali uma alteração, eles conseguem entender o que está acontecendo. Então, eles são receptores sensíveis a qualquer alteração da pressão. Eles vão ser localizados aqui, ó, no seio carótido, bem próximo à artéria aorta, carótidas internas, e eles fazem, então, essa manutenção da homeostase sanguínea. Quando acontece da gente ter um aumento da pressão arterial, esses barroreceptores, eles vão ser acionados, eles entenderam que aumentou a pressão. Eles vão levar esses impulsos nervosos lá para o nosso centro cardiovascular, que a gente acabou de ver ali no bulbo, e esse bulbo vai ativar para que a gente tenha uma resposta dos sistemas simpático ou parasimpático. No caso, a gente viu aqui que está tendo uma elevação da pressão arterial, então a gente vai ter uma ativação do nervo parasimpático, que vai fazer com que tenha uma diminuição da frequência cardíaca, resultando então na diminuição do débito cardíaco e na diminuição lá da pressão arterial. Então, essa é a nossa resposta para que a gente consiga ter uma diminuição da pressão arterial com o nosso próprio organismo funcionando. Isso em uma resposta de curto prazo. Agora, a gente também tem o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ele já é uma resposta a longo prazo do controle da nossa pressão arterial. Então, vamos imaginar que nesse momento de elevação da pressão arterial, ou na verdade de uma diminuição da pressão arterial, né? A gente tem uma hipotensão, vai diminuir a perfusão de sangue, chegando aqui, ó, no aparato justraglomerular, nos rins. Nesse momento, os rins, ele vai para que tenha um aumento, uma resposta, né, no aumento dessa pressão arterial, ele vai liberar renina. A renina, a gente vai ter a ligação da renina com o angiostensinogênio, que é liberado pelo fígado, que vai formar a angiotensina 1, que teoricamente não tem nenhum efeito. Porém, lá na superfície do endotélio pulmonar e renal, a gente vai ter a liberação da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. E aí, essa ECA vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2, sim, que tem uma função bem importante. O que ela vai fazer? Lá no nosso cérebro, ela vai fazer o aumento da secreção do hormônio ADH. Esse hormônio ADH vai agir lá no ducto coletor, aumentando a reabsorção de água para que a gente tenha um aumento da volemia e, consequentemente, aumento da pressão arterial. A angiotensina 2, ela também vai fazer a vasoconstrição, diminuição da parede dos vasos, da arteríola, né? Aumentando a pressão sanguínea. Também vai fazer com que a gente tenha lá no córtex da adrenal, da glândula adrenal, a secreção de aldosterona. E aí a gente tem o sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Essa aldosterona, ela vai agir lá nos túbulos, fazendo uma reabsorção de sódio e cloro e excreção de potássio e também uma retenção de água, para que a gente tenha também um aumento de volemia e faz também um aumento da atividade simpática, para que a gente tenha um aumento da pressão arterial. Claro que isso é um controle a longo prazo, tá? Bom, mas se a gente tem todas essas formas de controle da nossa pressão, por que que as pessoas ainda têm hipertensão arterial? Porque talvez elas podem ter o sistema barroreceptores desregulados, o sistema renina-angiotensina-aldosterona constantemente ativado, uma hiperatividade do sistema nervoso simpático, uma disfunção endotelial ou uma disfunção renal, né? Qualquer problema renal vai impactar na pressão arterial. Então, pode ser que esses fatores contribuam para que a pessoa não consiga controlar a sua pressão arterial de forma autônoma, né? Sozinha, o próprio organismo faça isso. Bom, e quais seriam as principais consequências de uma hipertensão arterial? A hipertrofia concêntrica, a gente pode ter também a associação e a dissecção aórtica, ou seja, um rompimento da artéria aorta, pode ter uma arteriosclerose, que consequentemente pode desenvolver um aneurisma, um infarto ou um acidente vascular encefálico, uma retinopatia ou uma nefroesclerose. São todas doenças bastante graves que podem surgir em consequência de uma hipertensão não controlada. Bom, como tratamento, né, formas de tratamento, existem vários medicamentos que podem ser usados, como os diuréticos, os bloqueadores de canais de cálcio, os inibidores da enzima de conversora de angiotensina, os bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, beta-bloqueadores, outros tipos de medicamentos também que podem ser usados, e aí vai depender da avaliação do médico, de qual medicamento vai ser melhor para aquele paciente. Mas é importante que a gente saiba quais são as possibilidades de medicamento e a gente pergunte para o nosso paciente qual que ele está utilizando. Bom, a terapia-alvo é sempre manter a pressão arterial desse paciente abaixo de 13 por 8. Em relação às formas, né, de tratamento não medicamentoso, a diretriz de 2025 traz para a gente que manter o peso adequado, com IMC abaixo de 25 para adultos e abaixo de 27 para idosos, que já são classificações de obesidade, é bem interessante para o controle da pressão. Também a questão da alimentação, que a gente vai focar bastante. Fazer atividade física, limitar o consumo de álcool, parar de fumar e também abordagens de controle de estresse, espiritualidade e religiosidade também podem ajudar. Em relação, né, a parar de fumar, a gente já sabe que o uso do tabaco e também dos cigarros eletrônicos são considerados fatores de risco. E a questão do peso, cada quilo perdido ajuda a reduzir um pouco da pressão arterial. Então, por isso a gente fala tanto sobre manutenção de um peso adequado e saudável. E a questão da alimentação. Então, tentar o padrão alimentar, que é mais importante do que alimentos isolados, mas o padrão da dieta DASH. Em relação ao consumo alimentar, e a gente fala sobre o aumento da ingestão de potássio, o potássio em uma quantidade adequada, então seguindo os valores lá das RDAs, ele ajuda também a diminuir a pressão arterial. Então, a gente manter uma dieta rica em frutas, verduras, principalmente, pelo menos, né, 3,5 gramas por dia de potássio. E aí a gente consegue controlar um pouco mais a pressão arterial. Isso porque o potássio ele vai ter uma ação natriurética, fazendo uma vasodilatação, supressão da secreção de renina e antagonismo à angiotensina 2. Então a gente consegue aumentar o controle da pressão arterial. Em relação ao sódio, a gente sabe também que restringir o sódio a pelo menos 2 gramas por dia, o que vai significar 5 gramas de
sal de cozinha também ajuda. E aí a gente precisa pensar no sódio também dos produtos industrializados, porque tem, né, nos produtos industrializados, a maioria vai ter alguma quantidade de sódio que pode ser muito impactante na nossa alimentação e piorar o quadro de hipertensão. Então, o sódio, o que que ele faz? Ele faz um aumento da volemia, então da quantidade de sangue e do débito cardíaco, aumentando também o centro da sede. Então, a pessoa vai ingerir mais água para ser retida ali. Então, o aumento também da atividade do sistema nervoso simpático pela questão do sódio, e o simpático ele aumenta a pressão. Aumento da vasoconstrição renal pode impactar, então, no aumento da pressão arterial. Ação direta nos canais de cálcio, favorecendo a vasoconstrição. E atividade comprometida do óxido nítrico, ou seja, da síntese do óxido nítrico, que é um fator que faz vasodilatação. Então, é prejudicial nesse sentido. Então, o consumo de sódio precisa ser controlado. Além do consumo controlado de álcool e, de preferência, não consumir, e o exercício físico, que a gente precisa induzir, né, e também estimular que o nosso paciente faça de 3 a 5 vezes por semana, 30 a 60 minutos de exercícios, ou pelo menos 150 minutos de exercício por semana. Em relação ao peso, a gente tem, né, manter o IMC sempre nos valores de eutrofia. A circunferência da cintura também é um fator que contribui, né, para o risco de desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. Então, para mulheres, ficar abaixo de 88 centímetros e para homens, abaixo de 102 centímetros. E a gente também tem esse índice, que é o índice tornozelo braquial, que ele é, então, dividir a circunferência do tornozelo pela circunferência do braço. E a gente tem aqui que ele pode mostrar como que está a obstrução das nossas veias. Então, uma pessoa para ser considerada normal tem que ter abaixo, esse índice tem que ficar abaixo de 0,9. Em relação, então, à alimentação, como a gente viu, diminuir o consumo do sódio, né? Então, 2 gramas por dia, o que vai significar 5 gramas de sal no dia, aumento de potássio e pelo menos 3,5 gramas por dia. E aí a gente tem que verificar como que ficou essa prescrição de potássio lá no final da dieta, diminuir o consumo de álcool e adotar a dieta DASH. Mas vamos entender o que é essa dieta DASH, né? É o Dietary Approach to Stop Hypertension. Essa dieta, ela foi pensada exatamente para diminuir a progressão da hipertensão. Então, ela foca no consumo de frutas, hortaliças, laticínios com baixo teor de gordura, cereais integrais, carnes mais magras, frutas e oleaginosas. E diminuir muito mesmo o consumo de gorduras saturadas, carnes gordurosas, que consequentemente vai ter gorduras saturadas, grãos refinados, açúcar de adição, doce, totalmente diminuir mesmo esse consumo. E por esse perfil, ela é uma dieta que vai ter um pouco mais de potássio, cálcio e magnésio, além de fibras. Claro que um teor reduzido de sódio, colesterol, gorduras totais, gorduras saturadas. Então, esse perfil de dieta, ele é uma dieta pensada para ajudar a diminuir a hipertensão. Então, aqui eu deixei nessa tabela as características da distribuição desse tipo de dieta. Então, a gente sabe que na hora de planejar o plano alimentar, a gente tem que incluir muitas frutas, hortaliças, esses laticínios com baixo teor de gordura, ou seja, os desnatados, cereais integrais, uma alimentação bem in natura mesmo. E aqui, por que que magnésio seria tão interessante e por que que a presença do magnésio na dieta DASH ajuda nesse controle da hipertensão arterial? Porque o magnésio é um mineral que vai inibir a contração da musculatura lisa vascular e pode ter um papel na regulação da pressão como um vasodilatador. Então, ter bastante magnésio na
na dieta pode ajudar a controlar a pressão arterial. Mas bastante como? Seguindo os valores preconizados pela RDA, tá? O cálcio, a mesma coisa, porque evidências de que a ingestão de cálcio está inversamente relacionada com a elevação, né, da pressão arterial. E o cálcio também tem um efeito natriurético. Então, a gente pode incluir bastante cálcio na alimentação desses pacientes. E aí, pensar, né, principalmente nos laticínios mais desnatados ou com menor teor de gordura, já que a gordura saturada é para ser restrita. Além disso, outros produtos que podem ser usados, né? Café ou a cafeína não tem o poder de elevar a pressão arterial desde que seja consumido na porção de 400 miligramas de cafeína por dia, o que vai de 3 a 4 xícaras de café no dia. Além disso, aí já pode ser considerado um risco. Outros produtos, como os probióticos, também podem ser incluídos e a vitamina D, ela também mostrou que a suplementação de vitamina D pode ajudar a reduzir a pressão arterial naqueles pacientes que já tinham hipovitaminose D. Então, aquelas pessoas que já apresentam baixa vitamina D, se suplementado, pode ajudar a controlar a pressão arterial. Mas não é para sair suplementando em todo mundo que já tem essa vitamina em níveis adequados. Bom, aqui estão as referências da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha para mim e deixar seus comentários aqui abaixo e me seguir em todas as redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.